Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui do nosso programa EBD em Foco das Assembleias de Deus do Campo de Arapongas. É um prazer, é uma alegria poder estar uma vez mais com cada um de vocês ou cada um de vocês para juntos termos aqui mais uma aula poderosa das nossas lições CPAD. E para hoje teremos a lição de número 7, né? Vai tratar sobre o ministério da igreja. E essa lição é uma lição extraordinária que terá também como professor, uma vez mais, o nosso presbítero, professor Danilo, a qual ou a quem dou a oportunidade para se apresentar para os irmãos. Professor Danilo, Pai do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, graça e paz a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui para juntos aprendermos da palavra do nosso Deus e retirar algumas reflexões da lição de número 7. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com todos vocês. Tendo feito isso, prosseguiremos aqui na nossa aula, da nossa EBD em Foco. Vamos fazer as leituras tradicionais que a gente já faz de maneira costumeira. Vamos ler o texto áureo, a verdade prática, e depois leremos também a leitura bíblica em classe e depois a apresentação da lição. O nosso texto áureo está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Tendo dito isso, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe e faremos, como das duas últimas aulas a gente está fazendo, que é tendo o auxílio do nosso professor presbítero Danilo, lendo um versículo subsequente após mim. Efésios capítulo 4, versículos de 11 ao 16, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A apresentação da lição traz 3 objetivos principais que devemos seguir à risca para a apresentação da nossa lição. O primeiro é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Em segundo lugar, devemos alencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E, em terceiro lugar, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Tendo dito isto, eu quero já transferir a oportunidade ao nosso professor presbítero Danilo, que trará a aula dessa lição extraordinária que tratará sobre o ministério da igreja. Deus abençoe, professor Danilo. Amém. Bom, queridos, vamos dar início aí à aula de número 7, né, que vai falar sobre o ministério da igreja. Hoje nós vamos conhecer o ministério da igreja, né, as funções, os ofícios ministeriais. E essa lição é muito importante para a gente poder entender, né, esses ofícios, essas funções, a partir deste contato, né, com a Bíblia Sagrada e com o conteúdo da lição de número 7.
Para a gente poder iniciar, eu gostaria de ler aqui a nossa introdução, né? Vamos lá para a nossa segunda introdução. E nessa segunda introdução que nós temos aqui na nossa lição, nós temos um breve resumo do que nós vamos conversar a partir deste momento. Olha só, nós vamos falar sobre o ministério da igreja e a introdução vai resumir aí o conteúdo da lição como um todo. Nesta lição, né, a lição de número 7, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram que, claramente, Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, observe, presbítero Salim, a todos que estão nos ouvindo nesse exato momento, que hoje nós vamos falar sobre o ministério da igreja. E como bem diz aqui a nossa introdução, a gente vai entender o ministério da igreja a partir das suas funções, né, dos seus ofícios. Nós vamos entender as qualificações que, biblicamente falando, são exigidas, né, dos obreiros para que eles possam exercer essas funções, esses ofícios, de uma forma bem significativa. E, além disso, nós vamos entender o conceito de sacerdócio de todos os santos, né, que é um conceito bíblico que vai ser resgatado, como nós veremos, dentro do contexto da Reforma Protestante. E vamos entender que todo cristão, ele é sacerdote diante de Deus, ele ministra diante de Deus. Mas Deus, olha só, ele vai escolher pessoas para poder desenvolver certos tipos de ofícios e funções dentro da igreja, dando dons a essas pessoas, e nós vamos ver tudo isso dentro da lição de número 7. Então, observe que nós vamos passar por todas essas questões, desde as funções, os ofícios, as questões morais, sociais, que são geralmente exigidas de todo obreiro. Vamos entender o conceito de sacerdócio de todos os santos, universal, e vamos ver, né, as funções, os ofícios dentro do Novo Testamento, que nos dá margem aí para poder sistematizar, né, a eclésia, toda essa eclesiologia que nós temos no Novo Testamento. Então, basicamente, o que a gente vai conversar é sobre isso, presbítero Salim, sobre essas questões que a nossa introdução desde já nos mostra. E desde esse momento a gente já vai entrar, então, nesse primeiro tópico nosso, que vai tratar sobre a questão do sacerdote ou do ministério de sacerdote dentro do Antigo Testamento, né? Qual era, como se dava o sacerdócio dentro do Antigo Testamento, que é totalmente diferente do sacerdócio no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, os sacerdotes eram mais de ofício, né? Eram pessoas que eram escolhidas a dedo, então não podia ser qualquer um, então eram escolhidas a dedo, e o professor Danilo vai explicar certinho como funcionava essa tarefa de sacerdote no Antigo Testamento. E olha só o que diz aí o nosso primeiro tópico, né? Como que os nossos professores eles podem estar abordando aí. Olha só, o ministério sacerdotal de todo crente. No primeiro item aí, nós temos o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, nós vamos entender a questão do sacerdócio no Antigo Testamento a partir desse texto que vem a seguir. Olha só, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Então, uma das coisas que os professores precisam ter em mente, que a prática, o exercício do sacerdócio, é bem antiga entre os hebreus, entre os antigos israelitas. Olha só, ela saiu da esfera familiar,
né? Essa expressão aqui inicial é importante para a gente poder entender o exercício do sacerdócio, que ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução, né, o crescimento, o desenvolvimento do sacerdócio na Antiga Aliança, o Antigo Testamento, é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios. E olha só o detalhe, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. E nós temos uma referência lá em Gênesis capítulo 12, verso 8. Em terceiro lugar, Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, observe que aqui no nosso primeiro tópico, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o desenvolvimento sacerdotal desde o livro de Gênesis, né, até o início da história de Israel como um povo. Como que a gente consegue sistematizar ou desenvolver essas questões aqui? Quando você olha para o exercício sacerdotal, né, dentro do Antigo Testamento, é muito fácil de perceber que a ideia de sacerdote está lá no livro de Gênesis. Você encontra isso na era primitiva do livro de Gênesis, que vai desde o capítulo 1 ao capítulo de número 11. Nós temos aqui um exemplo bíblico, e entre esses vários exemplos está Gênesis capítulo de número 4, verso 3. Vamos ler Gênesis 4, verso 3, por gentileza. Vou deixar essa referência bíblica para que os nossos professores possam aí o quê? Poder explorar todos esses versículos. Olha só o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, verso 3, lembrando que Gênesis 4 faz parte do contexto da era primitiva do livro de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto, olha só, a ideia do quê? De sacrifício. E a ideia de sacerdote ou sacerdócio está intimamente ligada dentro do contexto bíblico com a ideia do quê? De sacrifício, né? De oferta. Uma oferta. Isso, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Esse texto aqui pode ser explorado através de uma boa exegese para o desenvolvimento das aulas dos nossos professores. Então, observe que a ideia de sacerdote ou sacerdócio, que está intimamente ligada à ideia de sacrifício, oferta no Antigo Testamento, está desde o início do texto sagrado, né? Lá na era primitiva, que vai de Gênesis 1 a Gênesis 11. Na nossa lição, nós vamos encontrar que a ideia de sacerdote ou sacerdócio vai ser desenvolvida também dentro da era patriarcal, né? Porque a partir de Gênesis capítulo 12, nós vamos encontrar o quê? A história dos patriarcas, né? Dando início em Abraão. Inclusive, professor Danilo, para os irmãos situar bem a turma nessa questão da ideia do sacerdócio como uma espécie de alguém que sacrifica, é só pegar a palavra lá do hebraico para oferta e colocar no quadro, né? A bintzah, né? No hebraico. Eu não sei muito pronunciar o nome certo, não, mas no hebraico significa justamente sacrifício, uma oblação, né? Uma coisa que está sendo entregue. Tá? Então, o sacerdote era aquele que entregava alguma coisa, que sacrificava alguma coisa por alguém, pela família, por um grupo, por aí vai. Que sempre tinha uma oferta diante de Deus, né? Então, observe que dentro da era patriarcal, nós vamos encontrar o quê? Essa prática sacerdotal, né? E nós vemos isso dentro do nosso texto a partir do exemplo do próprio Abraão, né? Do próprio Jó. Jó está dentro do contexto patriarcal. Se os irmãos forem lá para Gênesis capítulo 12, a partir do verso 8, olha só como que esse conceito sacerdotal ele está no Antigo Testamento, nós já vimos isso lá em Gênesis 4, e está também dentro da era patriarcal, lá em Gênesis 12,
verso 8, nós temos um outro exemplo bíblico, e o texto diz assim, olha só, e moveu-se dali para a montanha, né, que está se referindo a Abraão e sua peregrinação, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Olha só o que diz a última parte do verso 8. E Abraão, né, edificou ali um altar. Né? A ideia de edificar um altar está ligada à ideia de uma função, de um exercício sacerdotal ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, observe, queridos, que quando nós olhamos para essa questão sacerdotal, nós vamos ver que ela começa lá em Gênesis 4, você já vê lápis disso justamente ali na era primitiva. Quando você vai para Gênesis capítulo 12, já na era patriarcal, você vê esse exercício sacerdotal sendo desenvolvido por Abraão. E quando nós entramos, né, de uma forma mais nítida, mais específica e detalhada dentro da história do próprio Israel, as tribos de Israel, você vai ver que a função sacerdotal vai se tornar um ofício. Um ofício que vai ser exercido pela tribo de Levi, mais necessariamente, né, a descendência de Arão. E tudo para quê? Para ressaltar essa ideia, esse exercício sacerdotal, essa questão do sacerdote, que diante de Deus sempre tinha o quê? Uma oferta, um sacrifício. Sim. Tanto é que a tribo de Levi, né, ela era responsável pelas questões do tabernáculo, que posteriormente nós vamos ter o templo. Né, os próprios descendentes de Arão vão ser responsáveis por questões bem mais significativas nesse sentido, como sacrifício. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos. Então, a ideia de sacerdote, né, que precisa ser ressaltada dentro da lição, nós vemos desde o início do texto bíblico e vai perpassar aí por toda a história de Israel, dentro dessas questões litúrgicas e religiosas do Israel antigo. Já vamos então para um segundo ponto, né, que é a questão da doutrina bíblica confirmada lá no Novo Testamento. É o que eu falei anteriormente para os irmãos. Essa lição ela é fenomenal porque ela vai trazer o conceito de sacerdote no Antigo Testamento, e depois esse conceito é confirmado pelo Novo Testamento. Tá? Então, como o nosso professor Danilo acabou de informar, ela não fica só restrita aos povos de Israel lá no seu período primitivo. Ela perpassa esse período, né? Ela vem se arrastando ao longo de toda a Bíblia até chegar no Novo Testamento e ser confirmada. Tá? Então, e é justamente aqui nesse segundo subtópico que nós vamos encontrar, né, o sacerdócio universal de todos os crentes. Né? Olha só o que diz aí, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E nós temos aí várias referências bíblicas nesse sentido. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era o ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor com o fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Olha só, lá no primeiro subtópico nós aprendemos esse desenvolvimento do exercício sacerdotal, que foi desde lá da era primitiva, de Gênesis capítulo 1 a 11, entramos já dentro do contexto patriarcal, com Abraão exercendo esse ofício, né, esse exercício sacerdotal, e passamos pelo antigo Israel, onde isso se tornou de forma mais formalizada através da tribo de Levi. E quando nós entramos dentro do contexto do Novo Testamento, olha só que interessante. Nós temos o Cristo, né, que dentro da teologia sistemática nós vamos aprender que ele vai cumprir 3 tipos de ofícios. Né?
quais são os 3 ofícios que Jesus ele vai exercer através do seu ministério? Jesus, ele é rei, Jesus cumpre o ofício de profeta, e Jesus vai cumprir o ofício De sacerdote. de sacerdote. Né? E observe que todas as prescrições, né, do antigo Israel, voltada à tribo de Levi, isso envolve até o livro de Levítico, que constitui ali as leis de Israel, todas essas questões, né, sacerdotais do antigo Israel, prescritas na lei, apontavam para quem? Para o Cristo. Né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele vai dizer que todas essas questões do Antigo Testamento eram sombras daquele que haveria de vir. Sim. Então, nesse sentido, essas questões sacerdotais do Antigo Testamento apontavam para o Cristo, que vai exercer o seu papel de sacerdote, né, dentro ali da nova aliança, que através do seu sacrifício vai fazer propiciação pelos nossos pecados de forma definitiva, e a partir daí, o sacerdócio, né, a questão sacerdotal, é como o presbítero Salim nos disse, não vai se restringir a uma família, né, ou seja, a tribo de Levi, não vai se restringir a uma tribo, não vai se restringir a uma nação. O sacerdócio real, ele vai se abrangir, né, ele vai se generalizar, ele vai alcançar todo aquele que professa a sua fé em Jesus. É interessante que a gente pode fazer uma ressalva, os professores podem fazer uma ressalva nessa questão de algumas diferenças muito significativas do sacerdócio que era trabalhado, ou que é trabalhado no Antigo Testamento, para o sacerdócio do Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém queria chegar diante de Deus, ou queria levar alguma causa, alguma questão diante de Deus, ele procurava o sacerdote, que era alguém que foi oficiado para fazer aquilo. Então, o sacerdote ia lá, matava um animal, oferecia em sacrifício, e levava àquela pessoa a orientação de Deus para a mesma. Então, veja que o sacerdote era uma espécie de intermediário, né? Um mediador. Um mediador. Pronto, é um intermediário, ali, aquele que mediava a situação entre o homem e Deus. No Novo Testamento, não, esse negócio foi muito mais abrangente, foi muito mais glorioso, né? Agora, o próprio crente é o sacerdote. Ele pode apresentar as suas causas diante de Deus e receber de forma sumária tudo o que ele precisar por meio e intermédio da oração. Por isso a importância da oração. E isso é interessante, né? Por quê? Porque todo cristão hoje, independente do cargo ministerial que ele tem ou se não tem, todo cristão é um sacerdote. Né? O véu do templo se rasgou. E ele pode ministrar diante de Deus, ele pode se achegar diante de Deus, tendo como seu único mediador, eu vou repetir, tendo como seu único mediador Cristo Jesus. É Cristo Jesus que é o nosso único mediador para a gente poder chegar a Deus Pai. Então, observe que com o sacrifício de Cristo, com Cristo exercendo o seu ofício sacerdotal de sacerdote, essa questão sacerdotal, né, esse ministério sacerdotal, ele vai se abrangir e vai alcançar todo o coração que professa a sua fé em Jesus, e todo aquele que está em Cristo pode se achegar diante de Deus e pisar os seus pés no Santo dos Santos. Tanto é que isso é o quê? É uma doutrina que vai ser resgatada pela Reforma Protestante. Vamos lá para o nosso terceiro subtópico, né? Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Obviamente, quando a gente fala sobre Reforma Protestante, nós estamos falando século XVI, 1517, principal protagonista Martinho Lutero, né, que posteriormente vai vir os reformadores da segunda geração. E olha só o que diz aí sobre esse terceiro tópico, a doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, né, já envolve Igreja Católica, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Vou repetir, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra, né, o herdeiro de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, que todo crente
pode ministrar, pode estar diante de Deus, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Vou repetir, para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, na sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. E observe que a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes é uma doutrina bíblica. Sim. Nós vamos encontrar isso através dos escritos do apóstolo Pedro, a ideia do sacerdócio real. Vocês são nação santa, sacerdócio real. Só que o que aconteceu? Durante o período medieval, houve o quê? Uma certa dicotomia, né? Uma certa separação entre aquilo que pode ser chamado de clero, né? Que é composto por padres, o próprio Papa, cardeais e assim por diante. Os arcebispos, né? Os arcebispos também. E, a partir dessa divisão, os únicos, né, que poderiam ali ministrar diante de Deus como sacerdote, era todo esse pessoal do clero, né, desde o Papa aos padres. Com isso, o que acontece? Há sempre uma mediação, né, do membro, sim, do fiel, sim, que para poder chegar a Deus tem que passar por essa figura sempre religiosa. Na dependência de alguém com a patente alta dentro daquela determinada igreja. Isso ficou ratificado nessa reforma feita por Martinho Lutero. Essa questão envolve muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas se falar foge da lição, né? Que aí vai tratar sobre a questão por que a volta radical às Escrituras, porque agora a Igreja Católica havia colocado na época o peso dos seus antepassados, que é a tradição. A tradição, né? Segundo alguns, a tradição é até superior àquilo que as Escrituras dizem. Depende muito do que a Bíblia diga, a tradição é superior a algumas falas da Bíblia. Isso está lá no livro, naquele livro muito grande que eles têm do catolicismo, não esqueci o nome dele, rapaz, agora. É tipo um códex que eles têm, é muito grande o livro, não lembro o nome dele. Mas é um material que eles têm, onde eles propagam as suas doutrinas. Mas isso foge um pouco, né, da lição. Mas é algo que está intrínseco ali no texto. E essa volta às Escrituras é tão necessária como foi antigamente. Hoje, ela é extremamente necessária, tá? Devido a muitas coisas que são faladas. Quando a gente fala sobre a tradição católica, né, que basicamente, às vezes, tem um peso maior do que a própria Escritura escrita pelos apóstolos, a gente está falando sobre os escritos dos pais da Igreja, né, do período da patrística, do século II ao século VI, e a gente está falando também de decretos papais, né? Os papas, com os seus decretos, né, têm uma força muito grande dentro daquilo que a Igreja Católica vai sistematizar enquanto crença. E um exemplo disso tem a ver até com a confissão auricular, né, que anualmente o fiel católico precisa ali se confessar. E a ideia é basicamente do quê? Que diante do fiel, né, diante do cristão católico e Deus, há sempre essa figura religiosa como mediadora, enquanto a palavra de Deus, né, oriunda dos próprios apóstolos, nos deixa bem claro que, nesse sentido, o sacerdócio é universal a todo cristão. Entre nós e Deus existe um único mediador, que, repito, é Cristo Jesus. A gente não depende, né, segundo a doutrina bíblica, de passar por todo e qualquer tipo de figura religiosa como nossa mediadora para a gente poder chegar até Deus. O nosso único mediador entre Deus e nós é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí o que vai acontecer? Depois de séculos, né, dentro da era medieval, com essa dicotomia, essa separação entre clero, né, sacerdotes e membros da igreja, Martinho Lutero vai ter acesso aos textos gregos do Novo Testamento
e ele vai chegar à conclusão que essa dicotomia não existe. É por isso que ele vai desenvolver, entre os principais pontos da reforma protestante, a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso é muito interessante, porque a gente já parte para o nosso segundo ponto, que vai tratar agora sobre a questão da estrutura, né? Da estrutura ministerial que há no Novo Testamento. A estrutura ministerial do Novo Testamento é completamente diferente da estrutura ministerial do Antigo Testamento. Tá? Algumas figuras, né, proeminentes e iminentes do Antigo Testamento repousam também na figura da estrutura ministerial do Novo Testamento, com algumas ressalvas. Né? O nosso professor Danilo ele vai falar sobre essa questão, mas a gente vai ver, por exemplo, o ministério profético, o ministério apostólico, tá? Que não se enquadra mais para os dias atuais, não como ofício, né? Não como era antigamente. Apóstolo nem se fala, isso o professor Danilo vai falar, porque é impossível ter um apóstolo hoje na atualidade, até porque o cara não viu Cristo, não tocou em nada dele, então é impossível, esse é um dos requisitos para ser apóstolo. Mas aí o professor Danilo vai tratar, porque aqui a gente vai tratar sobre a questão do ministério quintuplo, né? Isso é muito bom. Olha só, a gente viu aí no nosso primeiro tópico a questão, o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes. Só que quando a gente vai para o próprio Novo Testamento, o que a gente vai ver? Que Deus escolheu pessoas, né, deu dons a essas pessoas para elas cumprirem o quê? Os seus ofícios e as suas funções a fim de servir a igreja. E o que nós temos aqui no segundo tópico é basicamente isso, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aí no primeiro item nós temos o ministério quíntuplo. Vamos ver o que é o ministério quíntuplo, o que significa essa palavra. O texto de Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus pôs na igreja, olha só o que Deus pôs na igreja. Apóstolos, né, do seu momento ali inicial, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus vai pôr aí, enquanto ofício e funções, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. E aí nós temos o primeiro exemplo, né, que é o ministério apostólico, o apóstolo, que é alguém enviado em uma missão. E a gente tem vários textos, lá Mateus 10, Lucas 22, Atos 13. E olha só, alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Primeiro, ter estado com o Senhor Jesus, Atos capítulo 1, verso 21. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Para ser um apóstolo tem que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ter sido testemunha também da própria ressurreição de Cristo, para ser apóstolo segundo as prescrições bíblicas, né? Os critérios bíblicos, a pessoa precisa ter sido uma testemunha da sua ressurreição. E, por último, ter visto o Senhor e ter operado sinais e maravilhas. Então, observe que para ser apóstolo tem que ter um belo currículo. Não, meu Deus. Um belo currículo. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Olha só, profeta é outra questão também que a gente tem aqui de desmistificar. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse contexto, ele era um porta-voz de Deus. Já no Novo Testamento, olha só, o profeta exortava e consolava, e trazia revelação do futuro. Contudo, porém, todavia, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Completamente diferente, né? É a mesma coisa que se dá com a questão do ministério apostólico, tá? Se dá de uma forma sutil e leve, mas também se dá. Os que acusam Paulo de não ser apóstolo, necessariamente necessita ler mais, estudar mais, porque é uma acusação injusta. Tá? É só estudar um pouquinho. Precisa ler Atos 9. Sim, é uma acusação injusta, né? Mas, bom, tem gente que não gosta muito de ler, aí acaba falando isso aí. No ministério profético, essa primeira fala que o professor Danilo Presbítero falou aqui, trata sobre a questão de ofício. Existia também o profeta de ofício. No Antigo Israel. No Antigo Israel, que era aquele que estava ali oficiado, tinha autorização para ser um porta-voz de Deus. Inclusive, as pessoas procuravam esse profeta. Temos aí o caso
de vários profetas lá no Antigo Testamento que exerceram essa função de alguém procurar. Vai lá, procura fulano, que o fulano tem autorização para ser profeta. E daí ela já sai dessa questão aqui do ofício para uma questão mais delicada, que é o dom de profecia. Há muito banalizado nas nossas eventuais igrejas. Eu estava vendo esses dias uma live em que a menina colocou lá: peça a Deus para que Ele restaure o meu casamento. Pronto, o cara leu a mensagem da menina: ei, que Deus te dê. Que profecia doida é essa, irmão? Mas o cara leu que a menina havia pedido uma informação sobre o casamento dela e foi profetizar em cima do que leu. Deus está me dizendo agora que o seu casamento será restaurado. Aí a menina colocou embaixo: já me separei, tem um mês. Você entende? Então, há muito banalizado. Isso aqui é uma questão que deve ser tratada, professor Danilo, com muita seriedade nas aulas que serão dadas pelos professores, porque isso é algo muito precioso e que deve ser tratado de uma maneira bem minuciosa pelos nossos professores. Pode ir. Aqui nessa questão mesmo do profeta, até tecendo mais algumas ideias, é como o presbítero Salim nos diz. No antigo Israel, nós encontramos a figura de um profeta que era reconhecido perante a nação de Israel como um profeta da nação. Ele tinha esse ministério reconhecido como profeta. Era um ofício, o ofício de profeta. Já no Novo Testamento, o que nós encontramos não é esse ofício formal de profeta. O que nós encontramos é o dom da profecia. Quando a gente se depara, por exemplo, com certas figuras, com certos figurões, né, que procurando certos tipos de agenda se colocam como, por exemplo, o profeta das nações, é difícil. Isso já é heresia, isso já está dentro de um contexto herético, já não existe mais esse profeta, o profeta da nação. O que existe é o dom de profecia, né, o dom de profecia. E esclarecendo esses pontos, fica fácil de entender essa questão também. Nós vemos lá no primeiro item, na letra A, que para ser apóstolo existe uma série de critérios. Sim. Que para ser profeta também existia uma série de critérios. Também. Existe o que? Hoje o dom de profecia. Sim. E olha só sobre o evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Sim. Ele vai ser um evangelista, vai evangelizar. E na letra D nós temos o quê? Os pastores e mestres, né? Que são dois ministérios aí importantíssimos dentro da igreja do Senhor. Quem que é o pastor? O pastor possui a função de apacentar, né? João, capítulo 21, verso 16. Enquanto o mestre tem a função do quê? De ensinar. Romanos, capítulo 12, verso 7. Então, observe, gente, que existem vários ofícios, várias funções na igreja do Senhor, e nós aprendemos que isso vai desde os apóstolos naquele primeiro momento, passando por pastores, mestres, evangelistas, aqueles que têm dons de profecias. E aqui nós temos também, né, uma área, um ofício, um serviço importantíssimo da igreja, que se refere aos diáconos e aos presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído. Está lá em Atos, capítulo 6, do verso 1 a 7. A gente desenvolveu isso com muitos detalhes na aula anterior. O sentido do verbo grego diakoneu, que é servir, né, o significado dessa palavra grega é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Se essa palavra aqui grega está lá 37 vezes no Novo Testamento se referindo ao diácono, isso significa que para a igreja contemporânea nos dias de hoje, o diácono, o serviço diaconal é importantíssimo, né? Está 37 vezes no Novo Testamento. Eu acredito que seja o serviço mais importante da igreja. Quando eu fiz o curso do diácono aqui da Assembleia de Deus da Sede, eu fiz com o pastor Mário Pimetti, né, e eu nunca mais me esqueço. Eu era bem mais jovem, acho que era 2002, por aí. Eu fiz o curso com ele aqui de diácono, e ele falou algo muito interessante, né? Ele disse no curso que nós morremos diácono, tá? Servos. O pastor, ele chega ao pastorado, né? Ele é separado ao ministério do pastorado, mas dentro dele a essência é de um servo, é um diácono.
O fato dele ser pastor não significa dizer que ele não vai mais servir um copo com água, que ele não vai mais arrastar um banco, uma cadeira na igreja. Então, esse ministério acompanha a vida dos seres humanos, dos irmãos, das irmãs, a vida inteira. Se ele perder esse ministério de diácono, ele não serve para ser pastor. Olha que coisa incrível. É por isso que muitas vezes, muitos irmãos, eles morrem ao longo da trajetória. Isso aqui é outra coisa muito interessante para o professor colocar em sua sala de aula. Tem muitos irmãos que eles morrem, ministerialmente falando, porque ele é um bom diácono. Ele é um bom diácono. Mas quando você põe ele para presbítero, ele é um péssimo presbítero. E ele será um péssimo pastor. Veja que nem todo mundo que é um bom diácono será um bom pastor. Isso significa dizer que ele chegou no seu limite. Isso é duro de dizer, mas essa é uma realidade. Ele chegou no seu limite. Se não fosse assim, se não fosse bíblico, não teríamos ministérios diversificados na igreja. Apóstolos, pastores, mestres. Veja que nem todo pastor é um mestre. Tem pastores que têm um conhecimento extraordinário, mas não conseguem desenvolver-se em dar um estudo, por exemplo. Mas se você colocá-lo na igreja, ele pastoreia, uma maravilha, é um camarada que organiza o rebanho e tal. Um ótimo conselheiro. Um ótimo conselheiro. Tá? Então, por isso que houve a distinção lá. Pastores, mestres, né? Doutores, né? Isso está lá, né? Então, ou doutores e mestres. Então, é isso aí. É bem interessante essa parte aí. Olha só, da mesma forma, o substantivo grego, diaconia, vai ocorrer 34 vezes no período neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos capítulo 6, verso 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então, o diaconato sempre foi um serviço mais dedicado à esfera social da igreja do Senhor. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, olha só a importância desse ofício na igreja. Vai ocorrer 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos capítulo 14, verso 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, verso 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso. Dessa forma, olha só, o presbítero era alguém que supervisionava, né, ele tinha a função de supervisionar, ser um supervisor, de governar, de presidir, ou ainda exercia alguma função pastoral. Muito interessante. Então, basicamente, aqui, olha só, nós temos esses ofícios ministeriais dentro do contexto do corpo de Cristo, e, no primeiro momento, a gente teve os apóstolos. Nós temos aí a questão do dom de profecia, nós temos evangelistas, nós temos presbíteros, nós temos diáconos. O sacerdócio universal é para todos os crentes. Sim. Mas o que a lição quer nos trazer para os amados professores é o quê? É que Deus escolhe, né, vai vocacionar pessoas, dar dons às pessoas para que elas possam exercer o quê? Todos esses quesitos ministeriais, essas funções, esses ofícios dentro do ministério. Para quê? Sempre para servir ao corpo de Cristo. É aquilo que o presbítero Salim nos diz. E nessa época, vale salientar que os presbíteros, eles eram levados e considerados em grande estima, né? Como pastores, os pastores da igreja. Como pastores. Lamentavelmente, hoje, não se tem mais respeito para com esse ministério do presbitério. Em algumas regiões não se tem mais o respeito devido. Há quem diga que não, mas o cara vai se ensoberbecer, porque diz, não, se a igreja levou o cara ao presbitério, então significa dizer que ele está qualificado, que é o que a gente vamos tratar de um outro assunto muito, muito, muito melindroso, minucioso, que é a questão das qualificações para o ministério. E é aí onde a gente vai ver muitas aberrações nos dias atuais. Aquilo que a gente ia tratando um dia desse, na rua, sobre a questão de muitas pessoas serem levadas a determinados patamares ministeriais, e não era para ter sido, mas foi porque teve uma posição financeira privilegiada, alguma coisa aconteceu, era filho da filha do não sei de quem, e acontece. Isso acontece. E você tem que dizer porque está na lição ali. Então, a questão do presbítero, olha só como que
o presbítero ele sempre cumpriu uma função importante, como as demais, né, funções e ofícios ministeriais. João, né, ele sempre vai ser visto, né, como o apóstolo do amor, exercendo o quê? O ministério apostólico de forma válida. João esteve com Cristo, contemplou Cristo crucificado, ressurreto, né, presenciou milagres de Jesus. Então, verdadeiramente falando, João, ele é apóstolo, foi um apóstolo. Ele cumpriu todos os quesitos, né, todos os critérios para ser um apóstolo. Só que o apóstolo João, quando ele escreve a sua terceira carta, ele não se mostra como um apóstolo no versículo de abertura da epístola. Ele vai escrever João, o presbítero, ressaltando o que? A importância desse ofício ministerial. E aí nós temos o quê? O terceiro subtópico que a gente vai aí, o terceiro tópico que a gente vai poder detalhar. Vamos lá para o terceiro tópico, vai falar sobre as qualificações para o ministério. Nós temos o primeiro aí, presbítero Salim, que fala sobre as qualificações de natureza moral. Muito interessante. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais, ou seja, Paulo, como sistematizador da teologia bíblica, ele vai expor, vai mostrar que para exercer o ministério, né, como de presbítero, pastor, bispo, etc., existem algumas qualificações que precisam estar na onde? No caráter desse obreiro. E quais são essas qualificações? Olha aqui. Aqui listamos apenas algumas delas. Por exemplo, ele não pode ser apegado ao dinheiro, né, ou seja, ele não pode ser avarento. Nós temos uma referência disso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Ele precisa ser irrepreensível, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 6. Ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. O que não significa ausência de pecado. Logicamente. Mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Observe que Paulo, né, ao escolher aqui líderes para a igreja ali primitiva, ele vai estabelecer certos critérios que precisavam ser vistos no caráter da pessoa que estava sendo escolhida. E entre eles está essa questão, né, que ele não pode ser avarento, que ele tem que ser irrepreensível, que ele tem que ter uma reputação boa perante a igreja e a sociedade. E isso entra dentro do quê? Disso nós estamos chamando de qualificações morais. O cidadão precisa ser um cidadão ético, buscar sempre fazer as coisas de uma forma correta. E isso cai justamente dentro das suas qualificações morais. E veja que nessa primeira fala do nosso professor presbítero Danilo, trazendo informações aos nossos professores, isso aqui é muito interessante. Você não vai ver nada na lição. Eu li várias vezes, eu não li uma só vez. Eu li várias vezes. Você não vai ver nada, absolutamente nada, dizendo que o cara tem que ser bonito, dizendo que o cara tem que ter dinheiro, ou que tem que ser de uma família influente. Você não vai ver nada disso. Tá? Então, ministérios que consagram pessoas porque ele faz parte de uma família influente, porque tem dinheiro. Tá? Porque dá o dízimo maior do que quem quer que seja. Sinto muito informar, irmãos. Está completamente errado. É isso aqui, ó. Aí o pessoal usa assim, o que passar disso aqui é procedência maligna. Tá? Então, dentro das qualificações, você não vai ver nada desses malabarismos, né, para tentar atrair pessoas. O que você vai ver aqui é que o cara tem que ter uma vida ilibada, de natureza social. Ele não podia ser alguém avarento, não podia ser um camarada soberbo e por aí vai. São muitas questões que devem ser levadas em consideração. Até um quadro, se alguém tiver, escreve essas qualificações, é interessante. E olha só, vou até pegar aquilo que o presbítero Salim nos trouxe para trazer um dado histórico da história da igreja. Quando você olha, por exemplo, para a sociedade greco-romana, né, que envolve o contexto dos apóstolos, né, da escrita do Novo Testamento, você vai ver que essa era uma sociedade helênica muito escravagista. Sim. Existia a ideia de escravos, né, dentro da Roma antiga.
E esses escravos, né, dentro dessa sociedade escravagista, eram tratados nitidamente como se fossem animais. Não existia qualquer tipo, né, de dignidade, né, a ideia de direitos humanos dentro desse contexto social voltada a quem? Aos escravos. Só que o mais interessante é que quando a igreja surge, a eclésia surge, vai surgir o quê? A ideia de dignidade humana voltada a essas pessoas que eram escravas. E esses escravos que se convertiam, muitos escravos se converteram ao Senhor Jesus nos dias dos apóstolos, nós vemos isso numa carta que Paulo escreve a Filemão. Muitos desses escravos, quando eles chegavam na igreja, a história da igreja nos diz isso, eles ficavam encantados com o quê? Com a forma igualitária que eles eram tratados com outras pessoas que não eram escravos naquele momento. Existem relatos, presbítero Salim, que escravos se converteram, entraram para certas comunidades de fé, o tratamento era tão igualitário que esses escravos se tornaram ex-escravos e muitos deles se tornaram bispos, presbíteros, pastores. E todos os critérios, geralmente, para se escolher esses homens passavam por esse quesito moral. Exigia-se qualificação moral para poder separar a pessoa para servir a igreja enquanto obreiro. Segundo aí, você vai falar agora sobre a questão das qualificações de natureza social, né? É isso mesmo, as qualificações de natureza social. Nós vemos aí as qualificações de natureza moral e nós encerramos com as qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, aqui já me refiro a 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Paulo a Tito, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como, olha só, o aspirante, né, o candidato aqui a obreiro, ao ministério não pode ser soberbo, né, não pode ser arrogante, não pode ser presunçoso, isto é, arrogante e orgulhoso. Nós temos uma referência disso lá em Tito, capítulo 1, verso 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante, o candidato ali a ser um obreiro do Senhor, também não pode ser irascível, ou seja, truculento, violento, cheio de ira, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir, que caracteriza aqui uma pessoa insensata. No ato colérico, não atrapalhando o nosso professor Danilo, mas no ato colérico entra aquela fala tradicional, né? Eu sou cristão, mas o meu braço direito ainda tá meio... É verdade. Eu sou crente, mas se você pisar na... Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir, de forma descontrolada contra outro, desqualificado para ser ministro do Senhor. Rapaz, aqui dá para bater demais, dá para bater gostoso aí nessa fala aí. Meu pai do céu, vou até ficar calado, deixar o professor Danilo. Fala aí, professor. Então, observe que para poder atender, né, todos esses critérios para servir a igreja através desses ofícios, desde o evangelista, ao pastor, ao presbítero e etc., é necessário o quê? Ter testemunho social. Quando nós falamos sobre qualificações sociais, nós estamos falando sobre testemunho social. Um dos critérios que precisa ser levado em consideração para separar uma pessoa a obreiro, a essas funções ministeriais, é como a igreja analisa o cidadão, né, que está ali servindo a ela. O testemunho da igreja é válido nesse sentido. Imagine, foram consagrar um determinado irmão numa região nossa, ao presbitério, e aí, nesse dia da separação, porque é num culto normal, num culto tradicional, né, as igrejas sede, como aqui mesmo, a cidade de Arapongas, pode separar tranquilamente presbíteros aqui, né, diáconos e tal, só não pastores e evangelistas que têm que ir para a convenção, né? Mas lá também é dessa forma. Daí estava tudo bonitinho, maravilha, o cara todo bem bonitinho e tal. Daí, quando foi na hora de alguém tem conta, umas 3, 4, 5 pessoas levantou e disse, como é que pode separar um ser desse? Mora na rua da gente há mais de 4 anos, não dá um bom dia a ninguém, não fala com ninguém,
é sempre iracundo, extremamente soberbo, não cumprimenta ninguém. Veja, atos simples e que o camarada foi desqualificado no dia, porque é um ato simples, mas ele é cristão, ele é crente, então ele tem que ser diferente. Parece uma bobagem, uma besteira, está se preocupando com bobagem, não sei o quê. Isso não perde a salvação, não, mas perde outras coisas, né? Não perde a salvação, mas perde outras coisas. Então, nessa parte, professor Danilo, aqui nós temos muitas questões. O aspirante ao ministério, ele pode ter o dinheiro que for, mas se ele for soberbo, desqualificado. O aspirante ao ministério, ele pode ter a quantidade de dinheiro que for, mas se ele for uma pessoa iracundo, uma pessoa truculenta, arrogante, que lhe vê 300 milhões de vezes e não te cumprimenta, mal olha na sua cara e ainda diz assim, eu não sou forçado a falar com ninguém, né? E se fecha no seu ambiente pessoal. Essa não é uma característica de um cristão. Geralmente, a característica da Bíblia de um cristão é alguém extremamente feliz, independentemente da sua situação. As pessoas me perguntam na empresa, às vezes, dizem, mas, rapaz, tu vem trabalhar um sol quente infeliz desse, aí tu pega um negócio, pega outro, o cara olha para tudo, está sempre sorrindo, sempre alegre, cumprimenta todo mundo, fala isso, fala aquilo. Qual que é o segredo disso? Meu irmão, é Jesus, né? A gente tem Jesus, então tem que estar alegre. O trabalho aqui é um sol quente escaldante, mas eu tenho que dar. Se eu ver isso aqui reclamando, murmurando, chutando o pau e falando mal da empresa, falando mal do chefe, do encarregado, as pessoas dizem, rapaz, esse camarada é crente, só fala mal da empresa, fala mal do encarregado, é o dia todinho. É insuportável ficar perto de alguém desse jeito. Agora, imagina na igreja você consagrar um indivíduo desse ao presbitério. Primeiro que ele não vai querer trabalhar com ninguém. Ele não vai querer separar mais ninguém ao presbitério, nem tampouco a outra função, porque vai julgar que vai tomar o lugar dele. É o que a gente tem muito hoje, né? O camarada é presbítero, mas ele trabalha sozinho, porque na mente dele, se ele levar aquele irmão ao presbitério, o irmão vai tomar a igreja que está na mão dele. Então, nós temos esses problemas, eles são problemas dos dias atuais, que a gente vê nos dias atuais. Tá? Isso aí. Veja como o pastor é difícil, né, de lidar com o pastor. O pastor é uma profissão muito, muito difícil, meu Deus do céu. O pastor tem que orar por tudo isso. Tem que pedir a Deus o discernimento de tudo isso. Com tantas problemáticas da igreja, ele ainda tem que ficar orando, né, professor Danilo? E pedindo que Deus, meu Deus, o orienta a separar determinado irmão. E às vezes o cara não é separado e ele acha que foi o pastor que não quis. Não é Deus, galera. Não, esse não. Agora não. E o cara acha que é o pastor, mas não é Deus, agora não. É soberbo, não fala com ninguém. Se pisar no sapato dele, dá um tapa na cara do cara. Eu sei, eu conheço ele. E Deus vai lá e fala. Você entendeu? E observe que todos esses ofícios, essas funções ministeriais, gente, elas não podem ser desenvolvidas, né, por parte, por exemplo, do obreiro, como se fossem cargos de status que nós encontramos, por exemplo, dentro da sociedade. Essas funções ministeriais é para quê? Para servir ao corpo de Cristo. E se serve o corpo de Cristo conforme o próprio Jesus nos ensinou e deixou o seu exemplo, né, de servo, com humildade. Né, humildade é algo importantíssimo para todo obreiro. Né, a humildade é uma virtude essencial para todo obreiro. Ser um cidadão carismático, um cidadão servidor, aquele que vai interpretar essas funções e esses ofícios para servir, e nunca para poder ter... Nunca para ser visto, né? Isso, nunca para ter engajamento de status social. Esse não é o propósito que nós encontramos no Novo Testamento. Todos esses cargos, esses ofícios, né, todos eles é para servir. É aquilo que o presbítero Salim disse. Por mais que uma pessoa é levada a pastor, ela sempre vai exercer o ministério da diaconia. Né? Vai sempre ser um servo, sim, exercendo o serviço de Cristo. Um escravo de Cristo. É por isso que eu gosto muito de ler a história da igreja, né, nesses 2000 anos, que nós vamos encontrar homens piedosos, né, homens que exerciam, por exemplo, a sua função ministerial sem qualquer tipo de vaidade. Eram homens extremamente inteligentes, mas eram homens ausentes dessa vaidade religiosa que nós encontramos por aí. Por exemplo, Agostinho, um homem de uma mente fantástica, com humildade fenomenal exercendo a sua função. Existem relatos falando de Agostinho, que, quando ele estava escrevendo os seus tratados teológicos,
E nós temos Agostinho, talvez, como um dos maiores teólogos da história da igreja. E quando Agostinho estava escrevendo de madrugada os seus tratados teológicos, ele recebia uma carta de um menino com perguntas. Ele deixava o quê? De escrever os seus tratados teológicos para responder esse menino. Por quê? Porque ele levava em consideração o quê? Sim. A vida cristã de uma criança, de um menino. Então, observe que os presbíteros, os pastores, todos aqueles que estão na liderança do corpo de Cristo hoje, precisa ter esse coração piedoso, esse Sim. coração de servo, mesmo tendo as suas nomenclaturas eclesiásticas. Elas são necessárias, né, para a organização do corpo ministerial da igreja, né? Essas nomenclaturas são necessárias para que a igreja, de uma forma sistemática e organizada, apresente ao público que ela é uma igreja organizada, que ela tem uma estrutura gigantesca, mas essa estrutura é repartida de maneira bem clara e bem objetiva. Agora, todas essas nomenclaturas, elas não podem servir como esteio, né? como palco para você tentar crescer em alguma situação. Lamentavelmente, muita gente se intitula pregador, e quando o cara começa a pregar, Jesus faz um milagre ali, aí o cara começa já a tentar fazer com que aquele milagre transpareça, e começa a postar, começa a fazer postagem. O cara que quer ajudar alguém, e aí posta a foto da cesta básica, com a foto do lado da pessoa. Tá? Então, esse tipo de ministério e desenvolvimento dessas funções não corresponde com aquilo que a Bíblia dá. Nunca mais me esqueço, para terminar, e o professor Danilo terminar aqui a nossa aula, quando eu li o livro de Bob Passantino, Razões para Crer. É um conglomerado de vários ateus que se converteram ao cristianismo, e nesse livro do Razões para Crer, de Norma Gasley, outros chamam Gesley, mas Norma Gasley, ele vai falar sobre Bob Passantino, que queria casar com uma moça rica, advogada, e o seu pai disse, não, com a minha filha você não vai casar, minha filha é advogada, você não é nada. E eu me lembro que nesse livro, Norma Gasley diz que Bob Passantino ganhou de presente a Enciclopédia Britânica, tá, com mais de 90 volumes. E ele leu todos os livros em 90 dias, está lá registrado no livro. E ele reteu toda aquela informação. E ele era um exímio debatedor sobre todas as questões e áreas que a pessoa possa imaginar. Porque imagina você ler a Enciclopédia Britânica, você colocou um baú gigantesco de informações. Eu tenho em casa alguns volumes que eu ganhei da empresa onde eu trabalho, da Brasília Pet Food. Eu tenho, acho que, uns 20 ou 22 volumes que eu ganhei deles. Mas é muita informação, professor Danilo. Imagina você reter todo esse conhecimento. E ele diz no seu livro que nunca viu alguém de uma piedade tão grande como a de Bob Passantino, que era capaz de parar para ouvir um mendigo lhe dar aula sobre alguma coisa. Imagina. E hoje você vê o cara, meu Deus, leu 2 livros. Leu 2 livros. Caleb, só 2. Eu sou um pregador topado, pregador da... Entendeu? Então, não é assim que funciona. Por mais conhecimento que você tenha, põe os pés no chão, porque isso que Deus está lhe dando não é para o seu bel prazer, é para servir a igreja. É por isso que pode me chamar a qualquer hora. Se eu não estiver trabalhando, pode me chamar de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu venho para cá. Porque eu não faço isso aqui para me amostrar. Querendo tirar, pode tirar também, não tem problema. Eu faço porque eu gosto de fazer. Porque eu dedico a minha vida nessa área. Então eu faço por isso. Não faço para me apresentar aqui, olha lá, o presbítero lá apresentando. Não, nada disso. Quer botar outro? Fique à vontade e bote outro. Contanto que a obra não pare jamais. Você tem que entender. Tudo que Deus nos dá com o propósito de servir a igreja e não servir a mim e a sua vida. Tá? Então, o professor Danilo aí pode encerrar a nossa lição com esses qualificados para o ministério. Vamos lá para a nossa conclusão. Pronto. A conclusão da nossa lição diz que nessa lição nós vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica, nós percebemos que ela foi resgatada na Reforma Protestante. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. A gente falou sobre isso. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus para servir a igreja.
Que Deus abençoe a todos nessa noite de sexta-feira. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que os nossos professores possam vir aqui. Essa aula é uma bênção de Deus e serve para você ter uma ideia, né? Eu sei que você já sabe, que você tem inteligência, mas você tem uma ideia de mais conteúdos para transmitir aos seus alunos, né? Eu digo e repito que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola de obreiros das Assembleias de Deus no mundo. Tá? Eu sou formado nas escolas bíblicas dominicais. Aprendi a ler lá, aprendi a escrever coisas sobre a igreja lá, aprendi a pregar lá, tudo lá. Tá? Então, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e um abraço a todos. Deus abençoe ao nosso técnico ali, o Caleb, aos nossos pastores presidentes, ao nosso professor Danilo. Deus abençoe a todos. Bem.